falamos em nome de Jesus. Amém? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18, diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui, nessa passagem, Paulo nos ensina que estamos nesse processo de transformação de glória em glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Mas tudo começa ali no versículo 16, quando o véu é retirado, quando alguém se converte ao Senhor e o véu é retirado, aí essa transformação começa. Esse é o primeiro ponto. Nós sabemos que o mundo ele está sob o poder do maligno. Como diz ali, coloca lá 1 João 5, só para a gente textualizar aqui. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E eu acho que você já tem visto isso. O mundo que a gente está vivendo está ficando complicado, sim ou não? É muito estranho. Aqueles que são mais velhos ali estão sabendo, né? São mais velhos do que eu, porque eu sou novinho, né? Não faz isso, não ri assim, irmã. Nós estamos vendo que o mundo está mudando demais. E você vê que o amor está esfriando, você vê que são muitas calamidades, famílias destruídas. Você vê os casamentos acabando, os divórcios aumentando, você vê suicídios, você vê maldade crescendo, enfermidades na alma cada vez mais, também doenças aumentando, passamos por uma pandemia. Isso tudo é espiritual. Isso tudo já é previsto na Bíblia. Já está profetizado faz 2000 anos. Não é novidade para nós. E tem mais uma coisa, mais uma informação importante. Vai ficar pior e vai ficar melhor. Vai ficar pior para quem não compreende, não está com o Senhor. Vai ficar melhor para quem estiver cada vez mais sendo transformado, estiver com o Senhor. Por quê? Porque é uma diferença brutal entre você ser um ser humano natural e ser um filho, uma filha de Deus. Somente quem recebe o Espírito de Deus através de Jesus, isso que significa se converter. Deixa no versículo 16 lá de 2 Coríntios 3, por favor. Quando nós nos convertemos ao Senhor, e isso significa nos inclinarmos, voltarmos toda a nossa vida para Ele. Se converter não é ser transformado numa religião, não é virar crente evangélico, não é isso. A essência da palavra, se converter, é você estar indo numa direção e aí você voltar a tua direção para Deus. Você entrar na rota de Deus, na direção que Deus tem para você. E essa conversão, ela começa a partir de uma decisão e ela é contínua. Essa conversão, ela é diária, ela é constante, ela vai até o final do seu tempo aqui nessa terra. Então, vamos convertendo a nossa carne, a nossa alma ao Senhor, sendo transformados com glória cada vez maior, como diz no versículo 18. Então, temos aqui que aprender algumas coisas nesse sentido, nessa transformação espiritual. Quem então recebe o Espírito de Deus através de Jesus, recebe a condição de viver essa transformação. E a primeira pergunta aqui que eu faço para você é a seguinte: você já entregou a sua vida para Jesus? Você converteu a sua vida, o seu coração a Jesus? Ou você está vivendo sob o poder do maligno aí, como nós vimos antes em 1 João 5,19? Você está sob realmente o poder de Deus ou sob o poder que a humanidade está indo? Nós, como filhos de Deus, estamos sendo contra a cultura, estamos indo em outra direção. O entendimento abre, há uma transformação de dentro para fora e também de fora para dentro.
Quanto mais nós vamos entendendo isso, a nossa vida vai se transformando. E vamos ver alguns detalhes aqui fundamentais. O véu é retirado, como vimos ali no versículo 16. O que é isso? É um bloqueio. Quando nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo então vem nos nossos corações e nós começamos a ter um desbloqueio de entendimento, desbloqueio de visão. Começamos a ter a oportunidade de observar as coisas do ponto de vista espiritual, que é o que comanda tudo. Porém, no mundo espiritual existe o reino de Deus e o reino das trevas. E o ser humano deu o poder para o reino das trevas agir. Por isso que o mundo está desse jeito. Por isso que essa conversa toda a vida, aborto, não sei o quê, e matança, e... Gente, o amor diminuindo. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos a oportunidade de viver cada vez mais intensamente o amor, experimentar toda a transformação que Deus tem, para que essa transformação não atinja apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que nós amamos, que atinja a nossa casa. Essa transformação que Deus quer fazer algo de dentro para fora, constante, mais intenso. E quanto mais nós nos inclinamos a Jesus, mais esses bloqueios são removidos. Existem bloqueios em mim e em você. Sim ou não? Se você não sabia que tem, está sabendo agora. Existem bloqueios em nós que nós vamos ver aqui. E eles precisam ser removidos para que sejamos mais livres. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Está ali no versículo 17. E nós precisamos aprender a viver essa liberdade. Você sabia que quando nós não estamos com Deus, nós estamos escravizados pelo poder desse mundo? Pelos desejos desse mundo? Pelos padrões desse mundo? E muitas vezes não percebemos. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos percebendo e vamos sendo livres à medida que nós desejamos. E quanto mais nos inclinamos a esse Jesus, quanto mais desejamos a presença dele, mais nós podemos viver os planos que ele tem para as nossas vidas. E aqui nós vamos abordar alguns pontos sobre essa transformação, começando hoje, como falei, fazendo essa introdução. Essa transformação tem estágios. O versículo 18 nos mostra isso. Nós vamos sendo transformados com glória cada vez maior. Então, isso mostra que quem se converte ao Senhor passa a experimentar estágios de transformação crescentes. Não acontece de uma hora para outra. Então, preste atenção. A sua vida em Deus tem um processo de transformação que precisa ser crescente. Precisa ser contínuo. Aqueles que se aproximam de Deus e do propósito de Deus vão sendo transformados de glória em glória, de glória em glória cada vez maior. Então, a coisa não para. Não dá para viver com o que a gente tem hoje. Amanhã não dá mais para viver com o que a gente teve até agora. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, que precisamos ser despertados para o novo de Deus, para uma nova estrutura. Aquilo que nós recebemos até hoje pode ter sido muito bom em vários aspectos, precisa haver transformação. Que seja despertado em você um desejo de ser transformado, transformada, não sendo escravo do que você viveu até agora, mas sendo livre para viver um novo que Deus tem. Ser livre, despertado para viver essa transformação maravilhosa que Ele tem para a sua vida e para realizar através de você. Não há conquistas novas sob estruturas antigas. Lucas, capítulo 5, versículos 36 a 38. Nós aprendemos assim, palavras de Jesus. Então, lhes contou esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Tem várias costureiras aí, sabe muito bem do que está sendo falado aqui. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Perceba que Jesus está dando uma ilustração para a gente entender. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão,
Pelo contrário, o vinho novo, diga vinho novo, deve ser posto em vasilhas de couro novas. Então, o novo de Deus, o melhor de Deus para a sua vida, estará se manifestando, se concretizando, na medida em que você se abre para ter uma estrutura nova, para receber esse novo de Deus. Por que algumas coisas não avançam? Por que em algumas áreas nós ficamos travados? Porque estamos fundamentados na mesma forma de pensar de antes. Nos travamos nas nossas crenças, pensamentos, jeito de pensar, jeito de agir, do que aprendemos até hoje. E tentamos nos segurar nisso, porque isso traz um falso senso de segurança, de controle. Mas não é para ser assim. É para você se abrir ao novo que Deus tem. Deseje sempre o novo de Deus. Quem se acomoda ou tem medo do novo, não experimenta essas transformações. Então, a primeira coisa dessa noite aqui, a transformação tem estágios crescentes, cada vez maior. E se você se mantiver do jeito que você está, você não vai experimentar o novo de Deus. Mas se você tomar uma decisão de ser transformado, de criar em você o novo de Deus, e você vai aprender isso nesses dias, pode ter certeza. São semanas de transformação, gente. Você recebe? Diga eu recebo, em nome de Jesus. A gente não está brincando. É verdade. Para quem quiser. Eu sei que várias pessoas aqui querem. Eu quero. Não perca o time dos estágios. Tem gente que se perde. Depois eu vou fazer um fechamento com isso aqui. Eu quero só apontar isso por enquanto. A transformação tem estágios. Segundo ponto. O território de transformação é a sua mente. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. E a gente já acabou de ver como é que está esse mundo e quem é que governa esse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha a consequência da transformação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, fique fixado ali nesse versículo 2, ali, transforme-se pela renovação da sua mente. Esse processo de transformação, ele tem estágios e o território de transformação está na sua mente. Quero dizer para você que o mundo espiritual batalha, o campo espiritual, o mundo espiritual batalha pela conquista dos seus pensamentos. Batalha, há uma guerra espiritual para conquistar a sua mente. Porque aí está o seu centro de decisões. O inimigo, as trevas, o poder do maligno tentam travar você, fazer você ficar estagnado naquilo que é velho, naquilo até que te escraviza, em pensamentos, desejos, vontades, porque aqui o centro é mente. O campo de batalha, o território de transformação é a sua mente. Você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, no padrão do céu, porque existem padrões da terra. E quanto mais você for absorvendo os padrões do céu e for realizando essa transformação, você vai experimentando, comprovando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a sua mente é o quartel-general dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas memórias, das tuas vontades. Está tudo aí em cima do teu pescoço, atrás da sua testa. Está funcionando aí agora. Você é um complexo de memórias, sentimentos, vontades, desejos, conscientes, inconscientes. E nos próximos domingos nós vamos mergulhar nesse entendimento para desatar, para romper. Segundo aos Coríntios, ali mesmo na carta de Paulo, nós começamos em 2 Coríntios 3, nós vamos para o 10 agora, porque Paulo vai desenhando
essa ideia. E lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, no versículo 3, 2 Coríntios 10, 3 até 5, Paulo continua nos ensinando assim: pois, embora, preste atenção, isso é chave. Na verdade, é a passagem chave que nós vamos embasar agora o que vem para frente. Pois, embora andamos como homens, vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repita comigo, fortalezas. Obrigado. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui. Você percebe que a guerra ali está no campo do teu pensamento. Ali existem argumentos e pretensões que acabam afastando do conhecimento de Deus, da obediência a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Nos leva a vivermos fora dos padrões do céu. Essa guerra aqui, à medida que somos entregues a Deus, nos entregamos a Deus, nós temos acesso às armas espirituais, armas que não são humanas, são armas que Deus nos dá para que essa transformação aconteça a partir de dentro de nós, na nossa mente, sendo então transformados pela renovação da nossa mente mediante os padrões do céu. Aprendemos a trazer isso para a terra e nas diversas áreas, porque dentro de nós existe essa guerra. Dentro de cada um de nós existem argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Argumentos e pretensões que são os inimigos que já estão aí expostos. Argumentos e pretensões são fortalezas. Argumentos e pretensões são o nosso alvo de destruição. Argumentos e pretensões afastam você de experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Argumentos e pretensões que estão aí instalados na sua mente afastam você de viver o melhor que Deus tem a operar em você através de você. Tudo aquilo que você tem pensado, orado e desejado e que Deus tem para você é impedido de acontecer na sua vida. Porque existem argumentos e pretensões que bloqueiam, são fortalezas. Argumentos são desculpas, justificativas, formas de pensar que vão conduzindo você em direção à satisfação, vão conduzindo você em direção aos desejos da sua carne, ao conforto, ao comodismo e distanciam você de Deus, do melhor de Deus. Pretensões são ideias, são desejos, são vontades que se colocam na frente de Deus. Tudo isso vai sendo construído ou foi construído em você sob fundamentos do passado. Foi construído em você pelas vivências que você teve, pelos aprendizados que você absorveu e foram moldando o teu caráter, foram moldando o teu jeito de ser, de pensar as coisas, de ver as pessoas, de se relacionar com as pessoas e se relacionar com você mesmo. Determinaram a forma como você se ama, como você se vê, como você lida com as pessoas, como você expressa o amor. Montaram você de um jeito e existem padrões que precisam receber transformação. Eu pergunto uma coisa para você. Você está perfeito, sim ou não?
Não. Existem áreas que precisam de transformação aí na sua vida? Existem milagres que precisam acontecer dentro de você? Tem muitos pensamentos dentro de nós que são enganosos. Tem vários pensamentos dentro de nós que nos cegam, que roubam a sensibilidade, que destroem relacionamentos. Vai pensando aí. Que interrompem sonhos, que matam as pessoas aos poucos, aumentando o vazio, as incertezas e a aflição. Mas isso não é para você. E essas fortalezas vão ser quebradas em nome de Jesus. Se você quiser. Você quer? Vamos nos aprofundar nisso? Se você está fluindo no conhecimento de Deus, e aqui o alvo central é o conhecimento de Deus, nós percebemos ali essa guerra. Argumentos e pretensões se levantam contra o conhecimento de Deus. O alvo é conhecermos a Deus, porque conhecer a Deus é vida eterna. Se você conhecer a Deus, quanto mais você conhecer a Deus, mais você flui com paz, alegria em tudo aquilo que Ele tiver. Sim ou não? Não é verdade? Entendemos isso. Mas o que bloqueia a gente de conhecer a Deus? São argumentos e pretensões que estão instaladas aí. São vírus que tem aí dentro. Vírus que tem dentro de nós, que a gente tem que passar o antivírus da obediência a Cristo, levar cativo os pensamentos, como vimos antes ali. A gente precisa entender esse mapa da coisa. E esse é o objetivo dessa noite, a gente mapear esse entendimento e sair daqui com uma certeza. Eu preciso de transformação. Você tem todo o direito, e fique tranquilo se você quiser ficar do mesmo jeito. Mas eu quero aqui estimular a todos que venha a ser instalado uma indignação santa, que venha a ser instalado uma compreensão da necessidade de transformação profunda, porque não vale a pena ficar da mesma forma que você está. Tem alguma fortaleza que impede você de conhecer a Deus? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Porque se você conhece a Deus, você vai fluir em todas as áreas da sua vida. Se tem deficiência no teu conhecimento da pessoa de Deus, significa que tem fortalezas que ainda estão vencendo. E eu creio que essa é a conclusão que todos aqueles que tiverem saúde espiritual aqui vão chegar. Tem fortalezas que precisam ser quebradas, vencidas. Em alguma área, existem argumentos e pretensões que estão ali como fortalezas dentro de nós para nos trazer segurança, para nos trazer certo conforto, para nos trazer senso de controle por causa do medo. Só que isso é engano. Continua nos afastando do conhecimento de Deus. Então estamos aqui desenhando esse mapa, já colocando o nosso alvo em cima do nosso inimigo, desses inimigos que já estão expostos pela palavra, e você está aí fazendo uma avaliação da sua vida. Talvez não consiga compreender claramente que argumentos e pretensões são essas, que fortalezas estão aí te prejudicando de conhecer mais a Deus e de vivenciar, experimentar, trazer o céu para a terra na sua vida, trazer o céu para a terra nos seus relacionamentos. E eu quero aqui compartilhar algumas coisas com vocês. Quais argumentos? Vou fazer umas perguntas primeiro. Quais argumentos e pretensões se levantam contra o conhecimento de Deus na sua vida? Você tem clareza disso? Tem um alvo na sua mente ali, ó. Sabe quando colocam na parede lá os alvos a serem alcançados? Tem esse alvo na sua mente, dentro de você? Que inimigos ali dentro de você precisam ser vencidos? Que áreas precisam ser transformadas? Quais pensamentos precisam ser dominados? Quais pensamentos precisam ser dominados? Pensamentos que vencem você e que te levam a ter atitudes, comportamentos que
no fundo você sabe que não estão sendo bons para você nem para as pessoas ao teu redor. Que pensamentos precisam ser dominados e se tornarem obedientes a Cristo. Eu, durante essa caminhada com Cristo e pastoreando pessoas, eu vejo que essa situação daqui é uma das situações mais difíceis na vida dos cristãos. Porque a grande maioria dos cristãos tem fortalezas de muitos argumentos e muitas pretensões. Continuam achando que estão certos. Continuam achando que está tudo bem. Não percebem que essas fortalezas estão não somente afastando do conhecimento de Deus, estão limitando, travando a pessoa. E isso proporciona consequências negativas. Acontece lá no relacionamento com as pessoas, acontece no casamento, relacionamento conjugal. Porque para pensar, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Hoje a gente está falando aqui as coisas de uma forma bem geral, e como eu abordei antes, é só um pontapé inicial, uma introdução para o que vem, porque não tem como a gente se aprofundar num culto só. Os próximos a gente vai mergulhar. A gente vai bater de frente com esses argumentos e pretensões. Eles estão divididos em 3 grupos, e todos nós estamos inseridos em um ou todos esses 3 grupos. E nós precisamos mergulhar, vão ser cultos de cura mesmo, de libertação, de transformação. E hoje talvez seja o fator principal, e você vai entender isso em seguida. Mas a gente precisa aqui ter essa compreensão. Poxa vida, está fluindo legal a sua vida? Você está bem com você mesmo? Você está caminhando em certezas? Você está feliz, está alegre, está transbordando? O seu relacionamento conjugal está um pedacinho do céu? Você, marido, você está sendo um marido que a tua esposa pode dizer assim e falar: meu marido está cada vez melhor, eu estou cada vez mais apaixonada? Por favor, não pergunte isso para ela. E vice-versa, esposa, será? Não pergunta, gente. Deixa para outra hora. Esposa, será que o seu marido pode falar: poxa, essa minha mulher, minha esposa maravilhosa, está cada vez melhor, estou cada vez mais apaixonado, ela está no nível 7.0 em todas as áreas, aleluia. Você como filho, filha de Deus, será que Jesus hoje pode falar assim como o pai falou para ele? Eis o meu filho, minha filha amada, em quem me agrado. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida emocional? Como estão os seus planos, seus sonhos? Você que já caminha com Jesus há algum tempo, o teu coração tem queimado de compaixão pelas almas perdidas? E os cristãos não percebem porque vivem uma vida tanto mais para si e esquecem das outras pessoas que estão se perdendo. Dá uma pensadinha de vez em quando, mas não vive convertido, com compaixão mesmo verdadeira. Não se posiciona para amar, para servir, para fazer parte desse exército de salvação que somos como povo de Deus nessa terra e funcionamos através dos ministérios, das células, não somente para a gente se alimentar e engordar, não, para a gente poder também se preparar e se fundamentar para levar esse amor às pessoas. Por isso que as células existem, para edificação e evangelismo. Por isso que nos reunimos durante a semana, para podermos compartilhar desse amor maravilhoso. Mas o que acontece é que a grande maioria das pessoas, ainda que sem perceber, vivem presas em algumas fortalezas, que Deus quer mostrar como quebrá-las, como destruí-las, para que você venha romper e ser livre. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós servimos a Deus,
maior a alegria que transborda em nossos corações, porque quando somos transformados pela renovação da nossa mente, nós experimentamos a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Eu entendo que essa palavra é uma palavra forte, essa palavra de hoje. É uma palavra, talvez seria uma palavra para um seminário, uma palavra para um treinamento. Mas eu até perguntei isso para o Senhor, falei, poxa, mas o negócio está puxado, o caldo está grosso, né? Talvez muitas pessoas não vão entender. Mas Ele quis que seja assim, porque Ele conhece o coração de todo mundo e eu não conheço. Eu sei que essa palavra está chegando aos corações, porque Ele quer transformar você. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer te levar a experimentar mais da presença dEle. E que isso venha a causar uma revolução dentro de você e na sua casa. Que cada jovem que esteja aqui esteja ansiando por essa transformação. Que possamos olhar com clareza esses inimigos que estão aí em nós. E o objetivo realmente aqui é mexer com você. Eu vejo pessoas que querem amar a Deus, querem viver para Deus. Mas os argumentos do trabalho, eles impedem de mergulhar em Deus. A forma de pensar, as suas certezas impedem de romper e de se abrirem a um relacionamento mais humilde com as pessoas mais íntimas. Acha que sabe, acha que está certo e não quebranta o coração. Não buscam mais a Deus como buscaram já um dia. A presença de Deus não é o principal. As necessidades falam mais altos porque são pretensões. São necessidades. E as necessidades muitas vezes falam mais alto. E elas entram na frente de Deus. São fortalezas. Isso mexe tanto com a gente quando a gente sabe que se nós realmente lançarmos toda a ansiedade, toda a preocupação em Deus, todas as coisas são acrescentadas e muitas vezes estamos ali com fortalezas dos recursos, do dinheiro, das necessidades, das paixões e não mergulhamos naquele que é o grande amor, naquele que realmente supre todas as necessidades, sejam materiais ou emocionais e principalmente as espirituais e nos levam a ser transformados, a sermos transformados e vivenciarmos milagres, dons, maravilhas de forma cada vez mais crescente. E tem tanta gente fundamentada no passado que é tão triste, porque é uma perda de oportunidades. Se nós nos mantivermos naquilo que nós já vivemos até hoje, estamos perdendo oportunidades maravilhosas de experimentar transformações. A transformação ela não é confortável, mas ela traz um resultado maravilhoso demais. E você já deve estar percebendo que a gente está aqui batendo nessa tecla para que você saia daqui com esse entendimento. Se tiver uma coisa que você vai lembrar durante essa semana é a seguinte: eu preciso de transformação. Não dá mais para ficar do mesmo jeito. Eu quero mais de Deus. Senhor, por favor, toca na minha vida, me transforma. Eu estou aberto. Eu quero mudar minha forma de pensar. Gente, eu quero mudar minha forma de pensar, eu quero ampliar. Eu preciso de Deus, eu oro isso para o Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero, abre minha mente. Deus não faz, claro, tudo de uma vez só. É um processo, como vimos aqui. Tem estágios. Não dá para fazer tudo de uma vez porque a gente não aguenta. Mas também não dá para ficar longe disso. O que Deus fez essa semana passada na sua vida? Que experiência sobrenatural você teve com Ele? Nessa semana agora que passou. E eu pergunto para você, será, sim ou não? Será que Deus queria mostrar do seu amor e poder na sua vida nessa semana que passou? Sim ou não? Então, a gente tem que se fazer essas perguntas e isso mexer com a nossa estrutura, sabe? Mexer com a gente. Porque Deus quer. Deus quer manifestar, Deus quer mostrar o seu amor. Deus quer transformar você de dentro para fora. E vai ser a medida da sua busca. E Ele está chamando você, vem me buscar.
vem me desejar, vem ansiar por ser transformado, transformada, porque eu quero te transformar, assim diz o Senhor. Eu quero te fazer uma pessoa nova, diferente do que você era a semana passada. Eu quero que em julho você seja outra pessoa, totalmente diferente de todos os anos que você viveu até hoje. Então não dá para nós ficarmos da mesma forma, porque se isso for despertado em você, você vai experimentar transformação. Se você permitir que isso aconteça e tiver essa sede, tiver essa fome, você então vai começar a perceber que argumentos e pretensões são essas em cada área da sua vida. Deus vai trazer clareza, o Espírito Santo vai começar a mostrar, você vai ter experiências com Deus, você vai querer mais de Deus, você vai se inclinar naquilo que Deus tem, na presença de Deus, você vai ter mais desejo, vontade, você vai querer estar em comunhão, você vai orar mais, você vai buscar na palavra, vai querer ler livro, você quer mais de Deus, quer mais do reino, quer aprender, quer crescer, quer olhar com os olhos espirituais, você vai buscar muito mais daquelas coisas que você busca hoje, porque tem mais valor do que a presença de Deus. E é aí que está errado, é mais um argumento, porque a gente dá desculpa, a gente tem um monte de justificativa para não buscar Deus em primeiro lugar, é aí que está. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, e nós precisamos confiar e crer que Ele existe, que Ele é real, que Ele é fiel, que essa palavra é verdadeira, e a gente parar de ficar apenas dizendo que crê, mas a nossa vida não mostra. E que você seja despertado em buscar isso incessantemente. Quebrar com os bloqueios aí das travas, dos relacionamentos, dos medos, para que você seja transformado e seja livre. E que essa liberdade venha a ser instalada na sua vida. Você não fique mais travado nos relacionamentos, na aceitação das pessoas. Não fique mais travado ali naquelas coisas que dominam a sua mente. Não precisa alguma coisa acontecer para quebrar esse castelo. Não precisa vir uma doença terminal, não precisa acontecer um acidente, não precisa para você ser transformado. Mas que você seja hoje despertado em buscar essa transformação espiritual que gera um efeito dominó em todas as áreas. Mas isso precisa continuar, porque tem gente aqui que já começou esse processo e parou. E precisa haver uma decisão de humildade, de não ser ali, não deixar, na versão Almeida, a palavra pretensão lá é altivez. Quantos crentes altivos existem? Eu conheço. Gente, e aí olha com o seu patamar, com a sua ótica, mas não conhece as profundezas e achando que está surfando no azeite. É triste. Todos têm a escolha, mas aqui Deus está chamando você, o Senhor está chamando você para fazer as melhores escolhas. Porque você pode escolher aquilo que rege na sua mente. Já aprendemos isso alguns domingos atrás. E vamos falar sobre isso de novo daqui a uns domingos para frente. Você tem o poder de escolha daquilo que vai transbordar na sua mente. Se são padrões da terra ou padrões do céu. Quanto mais você instalar os padrões do céu na sua mente, mais cheio de Deus você vai ser. Mas aí a gente vai para o final da mensagem de hoje, que é o start de tudo. Ali, em 2 Coríntios 10 que nós lemos, o versículo 5, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, prendemos, governamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É por meio de Jesus. E essa mensagem de hoje, transformação espiritual, o começo, é para dizer para você, trazer essa mensagem de Deus para a sua vida. O começo da transformação, para trazer esse padrão de Deus que é poderoso, que é liberdade, que destrói fortalezas, que liberta da escravidão, que desata você para crescer e multiplicar. O começo está numa decisão muito forte, uma decisão que precisa ser uma decisão de uma pessoa convicta.
de uma entrega voluntária, em amor. Eu estava meditando e eu estava ali, vendo essa passagem ali, levar todo o pensamento cativo, torná-lo obediente a Cristo. E aí Jesus começou a falar comigo. Mas você sabe como é que é essa obediência, né? Essa obediência não é aquela obediência, eu tenho que obedecer. Não, é aquela obediência de um filho que ama o pai e faz o que o pai fala, o que a mãe fala, por amor. Não é por obrigação. Todos os pais desejam que seus filhos obedeçam por amor. É essa obediência. Porque Jesus não obriga ninguém. O mundo obriga. Se você não faz o que o mundo quer que você faça, ele traz prejuízos para você. Jesus não. Jesus não obriga você. Jesus não é autoritário. Jesus é amoroso. E ele chama, vem, caminha aqui no caminho dos padrões do céu para você poder experimentar. É isso. E talvez, se isso está chovendo no molhado para você, tem alguma coisa errada no teu coração. Porque eu me deparo com essa palavra aqui que eu estou falando, praticamente todos os dias, e isso mexe na minha estrutura. Porque eu quero levar o meu pensamento cativo à obediência de Cristo todos os dias, e tem dia que é mais difícil, sim ou não? Tem dia que é complicado. Tem dia que eu fico pensando, será que tem jeito para mim? Isso acontece com você? Tem dia que eu fico pensando, puxa, Jesus é misericordioso demais, porque olha, para ele ter misericórdia de mim, é só ele mesmo. Gente, é uma guerra. É uma guerra, uma batalha no campo da nossa mente. E que fique cada vez mais em evidência, venha à superfície esses argumentos, essas pretensões em cada área da nossa vida, para que nós possamos, ao enxergar esses argumentos e pretensões, possamos agir com as armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Então, hoje, o começo da transformação começa nesse despertar do desejo de conhecer a Deus. Eu quero falar para você, eu estou aqui pregando, eu sou pastor e eu preciso conhecer a Deus. Eu estou nessa caminhada, nessa jornada na minha vida, porque eu preciso conhecer a Ele e vou precisar até o final da minha vida. E eu já conheci Ele, hoje eu conheço mais do que o ano passado, mas eu preciso conhecer demais. E eu tenho muita coisa, eu conheço isso aqui. Eu preciso dEle, eu quero mais dEle, eu quero que Ele venha e se faça presente, que Ele more em mim. Porque eu sei que é dessa forma que aqui tudo vai fluir. E se essa palavra está chovendo no molhado para você, eu vou dizer para você, tem um baita de um argumento aí. Tem alguma coisa que você não está enxergando. Porque os argumentos e as pretensões trazem cegueira espiritual, trazem surdez espiritual, fazem a gente não enxergar o pecado que está em nós, faz a gente enxergar o erro que está nos outros. Os argumentos e as pretensões, elas trazem frieza no coração. Trazem falta de vontade de buscar as coisas de Deus. Trazem mais vontade para viver as coisas desse mundo que vão acabar. Prejudicam os relacionamentos. Não nos levam a amar com intensidade, experimentar os detalhes da vida que são maravilhosos. E aí eu vejo as pessoas perdendo o tempo. O tempo vai passando. E é triste porque existe uma oportunidade maravilhosa de nós vivermos com intensidade um amor voluntário a Deus, nos entregando mais e experimentando essa transformação contínua. E essa transformação não vem com um padrão humano. E se você quiser aprender, pegue junto com a gente nessa série. Porque até o final, em nome de Jesus, a começar por hoje, por um despertar de um desejo de conhecer a Deus, para desejar essa transformação, aí você vai começar a encarar os argumentos e as pretensões de uma maneira mais profunda.
e vai ser munido de armas espirituais, não humanas, para destruir fortalezas e levar cativo, continuar levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, cada dia mais e mais, experimentando e comprovando a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Que seja despertado em teu coração hoje esse desejo de conhecer mais a Deus e de pedir para Ele: Senhor, me cura, me transforma, eu preciso de Ti. Que assim seja na sua vida. Eu sei que várias pessoas aqui estão recebendo essa palavra. Eu sei que está queimando no coração de várias pessoas aqui, porque eu também estou sentindo. E Deus quer fazer na sua vida. Deus quer. Sabe aquelas coisas que a maioria não experimenta? Você vai experimentar. Porque Deus revela os segredos, não são aos servos, são aos amigos. Fica a dica. Em nome de Jesus. Transformação é uma obra espiritual com um padrão não humano. E é isso que Deus quer nos ensinar nesses dias. Você precisa dar um passo novo. Você precisa desejar continuar nesse processo de crescimento e isso nunca parar. Você precisa dar um passo novo na sua estrutura, desejar ser diferente a partir de agora. Para que o vinho novo venha. Para que o remendo novo seja colocado e não se arrebente. Você precisa desejar esse estágio novo na sua vida. Para você conseguir reconhecer mais claramente as fortalezas que precisam ser derrubadas, porque essa revelação vem espiritualmente, não vem por consciência humana. Para que você viva cada vez mais no centro da vontade de Deus. Que assim seja. Amém? Em nome de Jesus.